Tem um documento interno. Mas não está a deixar o tribunal fazer a pergunta. Mas peço para terminar de falar. Depois o tribunal vai fazer essa pergunta. Tá bom. A pergunta é mesmo. Mas não tinha uma equipa lá, no Ministério das Finanças, que estava a tratar do assunto de financiamento? Não tinha? Eu lidava. Mas te fiz uma pergunta simples. Tinha, que era a Diretora Nacional de Tesouro. Quem era? Que era o ponto de contato. Era Quem a Diretora era? Nacional de Tesouro. Quais eram os membros da equipa? Diretora Nacional de Tesouro. Eu terminava nela. Mais quem? Só ela. Mas a equipa é uma pessoa? Ela e o ministro. Só? Só. Não tinha lidava Assis, com ninguém ia mais lá para discutir questões com... Era eu o único, da minha equipe. Era o senhor que ia lá, O nas Eno finanças. Sim. Não era é? eu. Sim. E esse documento quem está aí? E eu não assinei documento nenhum. Sim, mas quem está? As pessoas que intervieram. As Quais pessoas são? que estão aqui é Diretora Piedade Macamo Sim. e Antônio Carlos do Rosário. São duas pessoas? Mas o Antônio Carlos do Rosário não assinou, não escreveu, não vem, Muito bem. vem a assinatura. Está bem. E nunca assinou o documento? Nunca assinou o documento. Pronto, então são duas. Primeiro são as datas, depois nunca assinou o documento. Aquela segunda disse que não há problema, não é? Depois outro aspecto meritíssimo. Sim, vamos continuar então. Se eu participei na elaboração deste documento e tinha de assinar, por que só aparece a minha assinatura à mão e já não aparece o meu nome escrito a computador? Como vem da Diretora Piedade. Sim. Por quê? Era normal vir o nome escrito a computador, como ela fez, o nome dela, e a mão assinada. Sim, vamos. Outro problema é que Outro questiona... problema que eu questiono é... Sim, vamos. Número 1. Trata-se de um financiamento em forma de empréstimo não concessional no valor de 327 milhões. Sim. Senhor Antônio Carlos Rosário. Sim. Só para não nos perdermos. Sim. Estamos agora a elencar os fundamentos porque considero o documento martelado, Sim. conforme a gíria da segurança. Sim. Ou seja, forjado. Sim. Então, já avançou primeiro, é que confusão das datas, não é? Sim. Disse o seguinte, não faz sentido que um documento que seja elaborado no dia 26 de fevereiro e o ministro das Finanças tenha autorizado no dia 25, ou seja, antes do documento existir. Sim. É o que estava a dizer. Depois avançou uma segunda, mas disse que não faz sentido porque é possível, não é? Ter data do parecer da doutora Isaltina com data da elaboração do documento. Sim, porque Sim, disse. é no mesmo dia. Sim, e o terceiro disse nunca assinou o documento porque não é funcionário do Ministério das Finanças. Sim. Não é? Sim. Agora, qual é o quarto? O quarto é esse que eu estava a ler. O valor que está aqui no número 1 é 327 milhões. Sim. Esse valor está fora de questão. Porque o primeiro contrato da Proindustria é 372 milhões, que é o inverso. Então, a pressa era tal que fez com que se alterasse o 2 pelo 7. Sim, é que o problema é que as pessoas que interviram nesse documento vieram prestar declarações explicando isto tudo. Penso que foi assim. Mas o que o tribunal precisa agora é só sua justificação, sua resposta. É o que eu estou a dar, Sim, vamos. Agora, e questionar por que aqui a quarta. Por que aqui de o onde valor? é que aparece esse valor? Sim. 327 milhões. Por que aqui questiona por que aqui o valor é 327, enquanto que é 362. 372. São essas, não é? Sim. Então, a resposta ao Ministério Público é o seguinte. Relativa à pergunta do Ministério Público, com que pretexto foram afastados a opinião legal, respondeu que os escritórios de Londres, através de um ou outro que localizaram em Moçambique, desmiciou a legislação e concluiu que não tinha obrigação de fazer parecer legal. Relativamente aos documentos que foram confrontados, diz que o e-mail não pode se pronunciar sobre o e-mail porque não conhece. Sim. Quanto ao documento, diz que sua assinatura é falsa, o documento é martelado, é forjado, por essas razões. Essa é a resposta. Obrigada, meritíssimo. Muito obrigada pela explicação.
explicação. Eu irei insistir por uma questão de objetividade e para que não possamos perder o foco. Esta pergunta foi colocada de forma objetiva e eu gostava que o réu também, querendo, respondesse de forma clara e objetiva. O documento a que alude ser forjado foi junto pela senhora Maria Isaltina Lucas. Portanto, a senhora Maria Isaltina Lucas é que requeriu a junção deste documento. E a pergunta que o Ministério Público colocou foi: por que é que estas condições iniciais foram contornadas, visto do Tribunal Administrativo e parecer legal da Procuradoria-Geral? Porque, efetivamente, o Ministério Público demonstrou que estas condições não foram observadas. O ponto número 2 do folhas 510 diz: com relação aos termos e condições da garantia, informar que foram objeto de negociação com a Credit Suisse, após constatarmos no início alguns aspectos que foram ultrapassados e que constatavam como condições precedentes, nomeadamente a exigência do Credit Suisse de o Banco de Moçambique aprovar o documento de financiamento, e 2, a exigência do Credit Suisse do documento de financiamento ser aprovado ou visado pelo Tribunal Administrativo. Portanto, se este contrato de financiamento foi visado pelo Tribunal Administrativo, o réu pode apresentar prova e dizer que este contrato de financiamento foi previamente visado pelo Tribunal Administrativo. E esta era uma questão que nós colocávamos. O segundo ponto, e o réu referiu, antes mesmo do Ministério Público a crescer, a empresa Clifford Chance LPP. Portanto, ele se referiu apenas a Clifford Chance. E no ponto 2 consta deste e-mail opinião legal da Procuradoria-Geral da República. Se não houve, efetivamente, como condição prévia, nem o visto do Tribunal Administrativo, conforme consta deste documento que foi junto pela senhora Maria Isaltina Lucas, o réu, efetivamente, pode comprovar que não houve, efetivamente, essa condição prévia. Também pode demonstrar a este tribunal que, em conformidade com a informação que consta do folhas 631 do anexo 6, não houve essa exigência. Por quer num, quer no outro documento, faz-se menção. E, de forma muito simples, o réu pode demonstrar neste tribunal que estes contratos foram previamente visados pelo Tribunal Administrativo. Então, eu gostaria que, na resposta, não fosse levantada questões que efetivamente não auxiliam o Tribunal na produção de prova. Portanto, se o contrato foi visado pelo Tribunal Administrativo, se foi sujeito à fiscalização prévia do Tribunal Administrativo, o réu pode também demonstrar neste tribunal. Muito obrigado, Meritíssimo. Eu não lhe concedi a palavra. Oh, desculpe. Eu ainda estava a explicar e eu peço que me deixe terminar. O réu respondeu dizendo que nunca viu o documento de folhas 631. Nunca viu este documento. É um e-mail
que se encontrava na posse do Correio Teófilo Nhangumel. E o documento de folhas forjado, já disse por que é forjado, por causa de uma, duas, três situações, não é? Sim. Já explicou. Sim. E então, agora é outra questão, é perguntar se o contrato foi visado pelo Tribunal Administrativo. É só uma questão simples. O contrato, todos os contratos que o Credit Suisse aceitou,